Boa noite, gente. Pode sentar. Foi tanto paz, graça, amém, aleluia, que é boa noite. Estou com um problema aqui. Alguém tem um terno para me emprestar? Eu queria já assim. Eu não sou nada formal, gente, vocês me perdoam. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. O pessoal falou assim que daqui 40 minutos desliga meu microfone. Então, tô brincando. Só queria agradecer a oportunidade dos nossos amados irmãos, ao pastor da casa, ao pastor presidente, a todo o escola, e acabou, tudo que eu tinha para falar acabou aí. Quem não me conhece aqui? Deixa eu só ver você, não conhecia. Não perdeu nada, gente. É verdade, não tem nada de bom em mim. É uma alegria muito grande, gente, estar aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. É sempre uma honra para o pregador estar diante da igreja do Senhor. Eu estou com um problema aqui, vocês precisam orar muito por mim. Eu tenho um esboço ali no meu computador preparado, com os pontos, um negócio tudo muito bonito. E eu estava ali me arrumando, falando para minha esposa, falei, amor, eu tenho o esboço da palavra e tenho um versículo no meu coração. Ela falou assim, a hora que Deus vai te falar, eu falei, nem para você falar para mim, né? Porque eu aprendi quando você não consegue ouvir o Espírito Santo, para a gente ouvir a esposa. Mas aí, eu estou assim, eu tenho um versículo, e a partir, vou ler o versículo, se não tiver nada, eu passo a palavra, a gente toca o barco, combinado? João 4, versículo 4, é isso que eu falei? Deixa eu ver aqui, Jesus, cadê o pessoal? É isso? E era-lhe necessário passar por Samaria. Gente, eu estava meditando hoje cedo, assim, e orando por esse culto, né, pela gente, e eu fiquei pensando assim, tanta coisa, tudo que já foi dito aqui, como é importante a gente estar unido na casa do Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem uma placa, a igreja do Senhor é a igreja do Senhor, e ponto, né? Eu não sei você, mas a minha oração, eu oro para que 10% da cidade de Promissão esteja na igreja Amor e Cuidado. Essa é a minha oração. Eu estou deixando mais 90% para vocês. Se vocês não quiserem, eu vou orar para o resto vir também. Mas sabe o que é importante? Alguém quer o resto da cidade aí ou não? Glória a Deus. Se você não quer, Senhor, se alguém não levantou a mão, está aberta a nossa casa. O que acontece? Não vai vir todo mundo para nós. Você entende? Tem um pessoal que vai ficar muito mais à vontade, muito melhor na igreja que o pessoal que vai de terno. Eu ainda pensei de vir de camiseta, gente. Já pensou se eu dou uma dessa? Você chega aí, o pessoal está tudo de terno, arrumado, bonito, e o pastor está de camiseta. Mas o Senhor nos chama de uma maneira diferente, específica, para fazer aquilo que está no coração dele. Eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma visão de Deus, eu tenho uma obra para ser feita aqui, e cada um dos nossos pastores, Deus deu uma visão específica para ele. E quando você tem uma visão de Deus, você persegue essa visão, você vai atrás dela. Quando você tem um chamado de Deus para fazer algo, você precisa crer nisso de todo o seu coração. Eu tenho algumas coisas na minha vida. Uma delas, eu sou nascido no hospital, mas criado na igreja. Eu estava compartilhando hoje, eu cresci numa Kombi, meus pais eram missionários. E eu cresci no Mato Grosso, fazendo a obra de Deus. Eu sempre fui apaixonado pela obra de Deus. Sabe, durante toda a minha infância, adolescência, eu nunca consegui não fazer nada na obra de Deus. Eu tentei desviar, não consegui. Alguém já foi assim? Tentou desviar, não conseguiu? Teve uma virada de ano, deixa eu dar um testemunho. Uma virada de ano, eu estava assim, muito decepcionado com a igreja. E eu falei, eu não vou, e estava com muito problema. E toda virada de ano a gente passava na igreja, assim, né? Aí eu falei para minha mãe é mulher de Deus, falei, mãe, eu estava me arrumando, comprei uma roupa nova, uma camisa branca, e ela falou, está dando 10 horas, Nino, a gente vai para o culto. Eu falei, mãe, eu não vou, eu vou para a boate. Oi? Eu falei, eu vou para a boate, e só vou voltar quando o sol estiver nascendo. E eu fui, irmão, fui para a boate, e cheguei lá, né? Fui lá na cantina, lá no negócio, no bar, peguei assim o meu dinheiro, comprei umas 10 fichas de Schweppes, coloquei na carteira, falei, hoje, aquele som tourando, as músicas, e o negócio piscando tudo, aquele povo bebendo e dançando, e eu olhando aquele negócio, falei, Jesus amado, eu ficava pensando na igreja,
Falei, o povo está lá, uma hora dessa comendo, e eu estou aqui. Mas eu tenho opinião, eu falei, eu vou ficar até o nascer do sol. Não consegui tomar todas as Schweppes, voltei assim com o sol nascendo. Só as Schweppes, irmão, não bebia, não servia para mim aquele negócio. E eu voltei com a convicção, não é para mim esse negócio. Eu nem desviar, eu conseguia desviar. Porque Deus tem um negócio na minha vida, Deus tem um negócio na sua vida, Deus tem um negócio para essas... E daí nós vamos nesse caminho. Mas quando Deus, eu nem sei o que eu estava falando, mas quando assim a gente tem algo da parte de Deus, a gente precisa seguir isso e perseguir, ter essa convicção no coração, porque Deus sempre deu algo específico para nós. Deus deu algo específico. Quando você vai seguindo esse direcionamento, sabe, a nossa visão, lembrei agora que eu estava falando, a nossa visão de igreja vai sendo. E eu falei para Deus, eu sempre conhecia a igreja, os bastidores, os problemas, aquele negócio, e eu apaixonado, eu sempre fui com 10 anos, a primeira igreja batista lá de Votuporangas, tem uma foto minha, com 10 anos de idade, com um enxadão, nas férias, eu arrancando a parte do fundo da igreja, que a gente ia construir uma cozinha lá. Eu sempre fui. Eu cheguei na maioridade, tudo, eu comecei a ver que o Espírito de Deus estava me direcionando para um chamado, para um ministério específico, e eu comecei a sair fora, a coisa foi apertando, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, o Senhor quiser, o Senhor vê que eu sirvo na sua obra, eu fazia de tudo na igreja. Eu falei, eu só não quero uma coisa, eu não quero ser pastor. Aí Deus não respondeu a oração. Eu vou falar hoje sobre orações que Deus não responde. E aí Deus não respondeu a oração, e chegou um momento que eu não resisti. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Aceitei o chamado de Deus, me tornei pastor. E eu, até alguém aqui que não nasceu em promissão, deixa eu ver você, não nasceu em promissão. É com você mesmo, olha que benção. Você que nasceu também vai ouvir. Mas, e tá no ministério. E na minha infância eu tive uma mudança, assim, foi um trauma para mim. E eu já estava no ministério, eu falei, tá bom, Senhor, eu só quero fazer mais uma oração. Eu não quero ir embora de Adamantina. Se alguém quiser oração no final, depois eu posso orar por você. Eu e Deus somos assim. Eu vi um negócio, a internet é uma bênção. Eu vi um negócio na internet, gente, assim, se você que não tem carro e você orar para Deus te dar um carro, Deus pode te dar um carro. Se você não tem saúde e orar para Deus te dar saúde, Deus pode te dar saúde. Se você for feio e orar para Deus te dar beleza, Deus pode te dar um carro. Eu estou nessa linha aqui. Orações que Deus não responde. Tem oração que Deus não responde. Porque a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, para dar para vocês uma esperança e um futuro. É isso que Deus tem. E quando a gente se limita na nossa visão, quando a gente se limita nos nossos processos, a gente perde a noção do todo. Jesus estava ali caminhando, e ele precisava ir para Galiléia. De repente, a palavra de Deus fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. O judeu não passava por Samaria. Aqui só tem crente velho, no bom sentido da palavra. Você sabe da história, eu não vou gastar tempo com isso. O judeu não gostava de passar por lá. Mas para Jesus era necessário ir por um caminho que não era comum. E eu vim só trazer uma mensagem para o seu coração. Deus quer mudar o seu caminho. Deus quer mudar, Deus quer trocar algumas coisas. E deixa eu falar para você, as mudanças de Deus não fazem sentido para nós. Se você não sabia, eu vou lembrar você, no dia que você levantou a mão, tomou a decisão, eu entrego a minha vida para Jesus, você entrou numa viagem, desculpa a expressão muito louca, uma viagem diferente para os irmãos, mas é isso. Você abriu mão do controle, você abriu mão do poder de falar assim, eu estou no banco do motorista. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele falou assim, agora o motorista sou eu, senta aqui na carona, aproveita o caminho, porque deixa eu falar para você, o caminho é muito mais importante que o destino. A gente está sempre preocupado aonde a gente vai chegar, como que vai ser o destino, mas o caminho é muito mais importante.
Não, agora já chegou o download, agora eu vou pregar. Meu Deus do céu, alguém me ajude na horário aqui, o negócio parou aqui, hein? Manda mensagem para mim a hora que acabar. Que hora que eu tenho que entregar aqui, gente? Tá, deixa eu ver aqui. Não desliga não, como é que para? Eu não entendo essas coisas. Às vezes a gente está tão preocupado com o destino que a gente esquece de olhar para o caminho. Você já construiu sua casa? Você já teve assim aquela ótima ideia de construir a sua casa? De falar, não, eu vou contratar um pedreiro, comprei terreno, aquele negócio. Você já teve essa ideia maravilhosa? Se você ainda não teve, tem um conselho: compra a casa pronta. Dá muito trabalho construir. Mas quando a pessoa constrói a casa, a gente chega para conhecer aquela casa nova, pintura tudo bonitinha, aquelas coisas, e você senta na mesa com o casal, porque eles estão falando ali para você: sabe, pastor, essa parte aqui, pensa num desafio, pastor, a gente entrou no financiamento Minha Casa Minha Vida, mas não dá para fazer nada, e a gente começou a se esforçar, e começou a brotar dinheiro da onde a gente não sabia, e a gente queria comprar um piso, o financiamento não aprovava, e a gente se esforçou, teve uma promoção lá, a gente colocou porcelanato, pastor, olha esses móveis da cozinha, e começa a falar. Sabe o que é isso? É que o caminho que elas trilharam para chegar foi muito mais importante do que o final da coisa, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado, sabe, em olhar só lá para o destino, que a gente para de aproveitar, de desfrutar e de olhar o que tem no caminho. Quando a gente faz uma viagem, eu não sei você, os homens eu acho que é mais ou menos igual eu. Irmão, eu quero chegar. Eu entro no carro, eu quero chegar. A bexiga começa a apertar para ir no banheiro. Se eu estou sozinho, eu falo: segura aí, nós vamos chegar. Falta 3 horas, eu falo: segura que eu não vou parar, eu não quero parar. Eu vinha de Ribeirão Preto para Damantina, 400 quilômetros, eu parava só para abastecer a moto, no meio do caminho de moto. Eu parava em Guarantã só para abastecer, eu nem descia da moto, ficava assim, põe aqui, encheu, toma ali, tá, e pum, que eu quero chegar. Agora com as mulheres é diferente, não é? O Ipi, vamos tirar foto. Você fala: meu Deus. Não, a nossa tragédia, sabe o que é? Que você estaciona para parar, aí você vê aquele caminhão que você ficou 5 minutos atrás dele, ele está indo, você fala: meu Deus, eu vou sofrer tudo de novo, Jesus, tem misericórdia de mim. Não dá. Mas o que acontece? As mulheres têm essa visão, e muitas vezes, homem, a gente precisa aprender com elas, porque tem muita coisa bonita no meio do caminho que a gente vai perdendo. Sabe, as irmãs estão lá, glória, aleluia. Eu fui para São Paulo uma vez, aí minha filha falou: pai, tem um negócio lá, um barzinho, sei lá o nome um negócio que vende as coisas salgadas, sabe? É muito bonito, vamos passar lá, é caminho. Eu falei: vamos, filha, tal. Eu andei 80 quilômetros a mais, querido, para nesse lugar que era caminho. Valeu a pena, tinha um abismo, uma foto, tem foto até hoje, porque no caminho as coisas acontecem. Você entende? O destino de Jesus com aqueles discípulos era ir para Galileia, mas tinha alguma coisa no meio do caminho que precisava acontecer. E Jesus, ele tinha uma convicção de que era necessário ele passar por Samaria. Ele tinha convicção de que era necessário quebrar o protocolo do judeu, quebrar o protocolo da religiosidade, quebrar o protocolo da tradição, porque Deus tinha um negócio lá em Sicar com a mulher. Você sabe da história. Deus tinha um negócio com aquela cidade, e nós estamos aqui reunidos falando de uma cidade. Nós estamos reunidos aqui falando que muitas vezes Deus desvia o nosso caminho, Deus desvia a nossa visão, porque Ele tem um negócio com uma cidade. Eu vim lembrar, nós somos a igreja do Senhor nessa cidade. Eu vim lembrar você que Deus tem um negócio com promissão, Deus tem um negócio com essa cidade. Ele quer fazer, Ele quer transformar, Ele quer realmente derramar o seu Espírito e salvar e transformar, mudar a história dessa cidade. Ele está procurando homens e mulheres que estão dispostos a deixar o seu protocolo, dispostos a deixar a sua visão de lado, para entender se Ele tem um propósito, se é necessário passar por Samaria. Ele precisa de alguém que fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a abrir para a mudança, eu estou disposto a abrir para a transformação. Eu deixo as minhas convicções humanas para que a sua vontade seja feita.
Por quê? É necessário passar por Samaria. Rapaz, eu sempre quis ter uma caneca dessa. É oferta, pode levar? Depois eu te dou, amor, cuidado. Sabe, tantas vezes a gente fica tão preso nas nossas convicções. Eu não sei você, eu odeio mudança. Eu sou muito sistemático, assim, na minha casa a chave tem que estar no chaveiro. E se eu for pegar a chave do carro, ela não estiver no chaveiro, eu fico possuído. Desculpa, não quero te escandalizar. Mas às vezes a pessoa da intercessão tem que correr lá em casa, minha mulher liga: o que está acontecendo? O pastor está endemoniado. Tem algum pastor que compartilha disso aqui? Eu sou muito sistemático, eu estou só brincando. O demônio tenta me derrubar, mas eu seguro. Mas todas as vezes que eu fico preso na minha convicção, no meu ponto de vista, no meu achismo, eu acabo impedindo aquilo que Deus quer fazer. Todas as vezes que eu acho que o meu caminho é melhor, que a minha trajetória, que eu estou acostumado a fazer é melhor, eu acabo impedindo aquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Essa mudança de rota que Deus tinha para Jesus e para os discípulos era algo que parecia tão simples, mas algo em Sicar precisava acontecer. Você sabe da história da mulher samaritana. Você sabe que ali ela ganhou uma cidade toda. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes daquela história, mas eu vim só lembrar você de que a nossa vida, cada um de nós precisamos ser como um barco à vela no meio do oceano, e as nossas velas precisam estar abertas para o soprar do Espírito de Deus, e para onde Ele direcionar, nós precisamos seguir. Isaías falou: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de ti lhe dirá: esse é o caminho, siga-os. Sabe, o Senhor quer que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para a direção que Ele quer dar para nós. Os discípulos não entenderam quando Jesus falou: nós vamos para Galiléia, mas nós vamos passar no meio da Samária ou Samaria, nós vamos passar no meio dessa terra. Senhor, mas tem gente, eles são impuros. Senhor, eles têm uma visão diferente. Senhor, eles têm uma teologia meio esquisita. Senhor, ele é um povo misturado. Senhor, não se mistura com esse povo não, que eles são impuros. Nós somos santinhos demais, nós somos bonitinhos demais, nós somos perfeitinhos demais. Ele falou: não, é por isso que nós precisamos ir lá, porque se eles estiverem sujos, a nossa limpeza vai limpar eles. Se eles estiverem doentes, a nossa cura vai curar eles. Se eles estiverem perdidos, a nossa direção vai dar direção para eles. Queridos, nós precisamos entender e olhar para fora e saber que lá existe uma Samaria. Existem lugares que o Senhor quer que nós passamos. Existem pessoas que vão ser transformadas nessa cidade, pessoas que são chave para a transformação dessa cidade. E nós precisamos entender, sair da nossa caixinha humana, da nossa limitação. Eu não estou falando que nós saímos da Bíblia. A nossa regra de fé, prática é imutável. Foi verdade ontem, é verdade hoje, vai ser verdade amanhã. Os céus, a terra vão passar, a palavra de Deus não vai passar. Eu não estou falando que nós temos que mudar a palavra de Deus, ela jamais será mudada em nome de Jesus. Mas a nossa mentalidade precisa ser mudada. A nossa maneira de pensar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei o vosso culto, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser alinhada à luz da palavra de Deus, pela revelação do seu Santo Espírito. Para quê? Para que nós possamos entender qual que é a vontade de Deus, para nós entendermos para onde o vento sopra. Foi isso que Jesus falou para a mulher. Às vezes a gente está tão preocupado, será que a gente adora aqui? Será que a gente adora lá? Ei, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é em Jerusalém, não é sobre aquele lugar, é sobre uma pessoa, é sobre o coração. E muitas vezes nós nos engessamos tanto. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Dentro da minha visão, dentro dos meus achismos. E a gente pode acabar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer, que o Senhor quer fazer. Alguém me ajude com o horário aqui, Jesus, falta 20, aleluia. 9h10, agora estou tranquilo. Falta 20 minutos, calma aí, segura. Às vezes a gente está tão preso, a gente está tão engessado. A gente está tão seguro. Eu estava pensando, querido, ali em Abraão, quando Deus visita aquele casal, a Abraão e a Sara, e dá um filho, Isaque, e diz: ele sorriu, filho da minha alegria. Você viu Abraão em algum lugar da Bíblia orando por um filho? Não tem. Ele queria, mas a Bíblia não fala que ele estava orando, que ele pediu. Mas a vida de Abraão foi uma vida antes e depois de Isaque. Ele recebeu algo tão lindo da parte de Deus. Isaque foi o filho da promessa. Isaque foi aquele menino da velhice. E todas as vezes, olha aqui para mim, todas as vezes que Abraão olhava para Isaque, na minha cabeça isso, era como se ele pensasse: Deus foi fiel ontem, Deus é fiel hoje, Deus é fiel amanhã. Os céus e a terra passarão, a sua palavra não passará. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isaque era o filho da promessa. Todo mundo que olhava para Isaque falava: Deus é fiel, Deus foi fiel na vida desse cara, que só Deus mesmo, não é dele. Mas você já percebeu, querido, que muitas vezes aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente pega e toma posse como se fosse nosso. A gente ora tanto por um emprego, a gente clama, ora, jejua, faz propósito, vai no monte, cada um, né, seu jeito, e a hora que Deus dá o emprego, a gente se apossa daquele emprego como eu conquistei no meu esforço. A gente ora tanto pela cura, pela saúde, a gente ora tanto por um ministério, e quando Deus dá, a gente pega e fala assim: isso aqui é meu. Deus chegou e olhou para Abraão e falou assim: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, faz o quê? Vai para aquele lugar. Um lugar aqui, para onde que eu vou? Para lá. Lá onde? Só vai. Desculpa, só vai, irmão, perdoa, mas segue o teu caminho, e eu vou te mostrando. No meio do caminho você vai saber. E Abraão, ele estava tranquilo, porque, sei lá, uns vários anos atrás, 20 anos atrás, Deus olhou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele estava tranquilo, ele já era, sabe, tinha um GPS, guiado pelo Espírito, ele já era guiado, já era tranquilo. Então você vai indo, à medida que você vai indo, eu vou falando, à medida que você vai caminhando, eu vou dando a direção, e vai, só vai. Saiu de novo, perdão. Vai indo. E ele pegou. Sabe por quê? Porque o Abraão sabia que Isaque não pertencia a ele. Ele sabia que não era meu. Deus falou: teu filho, mas ele sabia que o filho era de Deus. E lá em Hebreus a gente vê isso. Mas ele pegou aquele menino, 13, 16 anos, e foi naquele caminho, em silêncio, boca fechada, para não dar brecha, seguindo uma direção que parecia não fazer sentido,
Porque o caminho pelo qual ele imaginava que Deus ia levar era ver Isaac crescer, era ver Isaac casar e ver os netos e os bisnetos e tataranetos, porque existia uma promessa: a partir de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, enfim, tinha aquela promessa. E de repente Deus desvia o caminho de Abraão, Deus muda a direção. E o caminho que Deus direciona para ele não faz sentido. Eu vim lembrar você que o caminho que Deus vai levar você não vai fazer sentido. Eu estar aqui nessa noite, na minha cabeça não faz sentido. Eu tinha uma história, eu tinha um mapa, eu tinha um direcionamento muito claro na minha mente. E de repente Deus veio falar para mim: é necessário você passar por Samaria. A minha Samaria se transformou em promissão. É necessário você pegar tudo que você construiu, todos os seus sonhos, todos os seus planos, os seus projetos, joga na lata do lixo, que eu estou levando você para outro lugar. Pega os teus sonhos, pega os teus planos, arruma direitinho, joga fora, porque eu tenho outros planos para você. O Abraão saiu com Isaac, porque ele já sabia, saiu sem saber para onde ia. É igual essa pregação minha, essa é uma pregação abraônica. Saí sem saber para onde ir. Estou indo, aleluia. Nós vamos chegar lá, aonde? Não sei, Deus proverá para si um cordeiro. Gente, ele pegou aquele menino, que não era dele, era de Deus, e seguiu um caminho que não fazia sentido para ele, mas fazia sentido para Deus. A gente acabou de cantar uma canção tão linda: pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a honra, agora, tudo. Gente, é tão lindo a gente cantar isso, mas é tão difícil de viver. Quando Abraão pegou aquele menino, falou: cara, eu demorei tanto para ter um filho, eu nem queria mais, eu nem acreditava mais. O Senhor veio com algo que já, da minha cabeça já tinha passado. Para mim viver sem filho já estava ok. Agora você fala para eu pegar isso que o Senhor me deu. Não foi o diabo, não foi o pecado. Isso que é problema. Porque quando você está no pecado e Deus fala abandona, às vezes você está gostoso o pecado lá, mas você sabe que é errado. Agora você abrir mão, você mudar algo que está certo, que está bonito, e muitas vezes foi o próprio Deus que deu para você. Você está disposto a mudar? Lembra que Deus está mudando o seu caminho? Você está disposto a mudar a direção quando Deus apontar para você? Você está disposto a abrir mão daquilo que o próprio Deus deu para você, segundo a ordem dEle? É aí que complica. Eu lembro daquele jovem rico, e ele chegou: bom mestre, o que eu vou fazer para ser o seu discípulo, herdar o reino? Segue os mandamentos, sigo todos, desde criancinha. Então Jesus olhou para ele e o amou, o texto fala. Só falta uma coisa para você: pega o seu Isaac, pega os seus bens, vende todos eles, dá aos pobres, depois me segue. Você está indo para essa direção? Eu vou mudar o seu caminho. Você quer seguir eu? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor. É necessário passar por Samaria. Aquele jovem, ele se entristeceu e foi embora, porque chegou num ponto que ele não estava mais disposto a seguir a direção que Deus estava dando para ele. Ele estava disposto a ir, mas só até certo ponto. Abraão não. Abraão falou: não, eu vou ir. Cuidado para a bênção que Deus te dá não possuir você. Porque se um dia aquilo que Deus te dá for mais importante que o próprio Deus, aquilo se tornou o seu Deus. Às vezes a gente precisa ser como Ana: Senhor, se o Senhor me der um filho, te dou de volta. Não é meu, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Não é meu.
Se a gente quiser ver a nossa cidade transformada, a nossa Samaria impactada pelo poder do Evangelho, a gente precisa estar disposto a desapegar de toda e qualquer coisa que o Senhor pedir. Nós precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo, dando a direção para nós. Agora vá para a direita, agora vá para a esquerda, agora segue, agora vem para trás. Mas Senhor, o Senhor falou isso, não, agora, porque olha só, Deus falou, Abraão vai, pega o menino, pegou, chegou no monte, é lá, sabe, aí Abraão pegou o jumentinho, aquelas pessoas deixou no pé do monte. Olha aqui para mim, tem algumas pessoas que não podem subir no monte com você. O jumento não pode. Olha para a pessoa, não olha. O jumento não pode subir com você, atrapalha. Sai, jumento, para lá, velho, daqui. Está na Bíblia, está na Bíblia. Estou pregando palavra aqui, depois sei lá, Gênesis, alguma coisa. Deixa essas pessoas aqui. Deixa o jumento aqui. Pega só você, o menino, sobe o monte. Porque para você subir no monte do sacrifício, se você levar algumas pessoas junto com você, elas podem atrapalhar, elas não vão entender. Você já pensou, a hora que o Abraão saca do cutelo para dar no moleque, os caras entram na frente. Os caras atrapalham, não vai não, você é louco, tu velho, tá doido, gagato, meu Deus. É o filho da promessa, cara, você não ouviu a Deus, você está louco, você não ouviu a Deus. Foi Deus que te deu. Se ele quisesse matar o moleque, ele nem te dava. Não faz sentido. Mas não faz mesmo. Então fica aí vocês. Espera. Jumento. Fica jumento aí. Sobe o monte, ele e o menino. E o menino quebra. Gente, depois você vê lá no texto de Gênesis, eu preciso ganhar tempo. O menino quebra o silêncio. E pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e o sacrifício? Eu tenho algo aqui muito importante para eu falar para você. O texto fala que Abraão, ele construiu um altar lá em cima do Monte Moriá. Se você ver a trajetória de Abraão, ele foi um homem de altares. Aonde ele montava um acampamento, ele construía um altar. Abre parênteses aqui. Depois Isaac veio voltando nos mesmos acampamentos e sacrificando os mesmos altares que ele levantou. Fecha parênteses. Altar fala de relacionamento com Deus. Altar fala de lugar de sacrifício, de entrega. Abraão era um homem de altares. Esse foi o altar mais difícil que ele construiu na vida dele. Eu acredito assim que para cada pedra que ele colocava para montar aquele lugar, ele olhava para aquele menino e falava: Senhor, meu Deus, o que vai acontecer nisso tudo? Só que Abraão, ele era um homem que estava sempre ouvindo a direção que Deus tinha para ele. Os ouvidos de Abraão estavam sempre atentos. A gente tem uma gíria lá na nossa igreja, que as anteninhas dele estavam muito afinadas, sintonizadas. Eu brinco com o pessoal que as nossas antenas espirituais são como as ondas de rádio. Lembra aqueles rádios velhos nossos? Que a gente colocava o bombril na antena. Não sei se funcionava, se era uma mandinga, alguma coisa, mas colocava o bombril lá. Para, vamos ouvir aqui. As antenas dele estavam sintonizadas com o céu. E ele amarra. O texto fala que ele amarrou Isaac. Eu não sei você, eu gosto desses detalhes da Bíblia, sabe? Ele amarrou o sacrifício para o sacrifício, não saiu correndo. Meu, porque pensa a cabeça daquele menino, 16 anos mais ou menos. Agora que ele falava: eu? Então me pega na carreira desse. Não pega nunca, irmão. Até hoje ele está correndo, passar Isaac correndo aqui. Ele amarrou Isaac, querido. Ele amarrou Isaac para ele não fugir. E colocou ele em cima do altar ali. Pegou o cutelo. Você sabe a história, quando ele levanta o cutelo, ele escuta uma voz: Abraão, Abraão.
não mata o menino. Oi? Se sou eu repreendo. Na hora, falou, o inimigo está se levantando, eu estou aqui na minha maior renúncia, estou aqui dando tudo, estou matando moleque, e o inimigo está se levantando, a voz do além, do Satanás, eu te repreendo isso aqui. Não era a voz de Deus. Era a voz de Deus, gente. Deus estava mudando o caminho de Abraão de novo. Deus estava mudando a direção de novo. Porque não basta ouvir Deus uma vez. Sabe, muitos de nós estão presos numa palavra que nós ouvimos lá em 1923. E Deus já falou algo diferente. E nós estamos presos lá naquela palavra. Você vai ter um filho, agora mata o filho, agora não mata mais. Mas quando os nossos ouvidos estão atentos, a gente consegue ouvir o coração de Deus. E tinha ali um cordeiro preso pelos chifres num galho. Eu estou acabando aqui já, mas eu vim só lembrar você de que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você está disposto a sacrificar. Abraão estava disposto a sacrificar Isaac. Vai ter música, se o pessoal da banda puder vir aqui tocar uma música de matar Isaac para mim, eu agradeço. Abraão entregou para Deus, Isaac foi sacrificado. No Novo Testamento, todas as vezes que você vê Deus falando ali de Isaac, você vai ver que o filho que Abraão entregou, porque para Deus Abraão matou Isaac. Mas Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você está disposto a sacrificar. Quando você está disposto a colocar no altar do Senhor, talvez aquilo que você orou a sua vida toda, talvez aquilo que você sonhou a sua vida toda, talvez todo o seu planejamento, tudo aquilo que você construiu, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensando, segundo o seu poder que opera em nós. Nosso Deus é poderoso para fazer isso, queridos. Quando nós estivermos dispostos, a entregar o nosso Isaac, quando nós estivermos dispostos a abrir os nossos ouvidos para seguir a direção, e se Ele falar, você vai passar por Samaria, você vai passar nesse lugar, se você chegar nesse lugar, você vai entender qual que é o propósito. Deus não fala tudo, mas Ele vai revelando pelo caminho, e à medida que você vai dando um passo, você vai conhecendo a vontade de Deus. Você dá um passo, você conhece qual é a boa vontade de Deus, você dá outro passo, sabe qual que é a agradável vontade de Deus. Mas se você chegar no altar, você vai entender qual que é a perfeita vontade de Deus. Quando você chegar no altar do sacrifício, estiver disposto a entregar aquilo que custa, e custa muito para você. Eu não sei quantos de vocês têm filhos na idade de dirigir, 18, 19 anos. Você viu aquele menino nascer, crescer. Você viu as doideiras do adolescente. E de repente a gente tem um carro só, né? Como é o meu caso. E foi um esforço tão grande para você comprar o carro. Às vezes está pagando, né? Aquela Bíblia. E aí o filho faz 18 anos e você fala assim, agora você tem que pegar o carro. E aí você fala assim, eu vou ensinar você a dirigir. Você senta no banco do passageiro. E você vê o seu filho pilotando e às vezes ele passa na lombada, pega o para-choque, e você fala, meu Deus do céu. Às vezes é um buraco que você quer correr, você quer pegar o volante, traz para cá, pelo amor de Deus. Aí você vai na pista e ele vai desviar de alguma coisa, quase capota o carro, você quer grudar no carro. Isso é pela nossa necessidade de controle. Mas eu queria falar para você que nosso Deus não é um adolescente no banco do motorista que não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Sabe?
pode não fazer sentido para você, mas quando você chegar lá, vai fazer todo sentido. Era só a introdução da mensagem. Jesus chegou num lugar chamado Sicar, tinha mulher sentada no poço, um poço de pedra, talvez mais ou menos semelhante ao altar que Abraão apresentou Isaac. Mas quando os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas quando Jesus abriu a boca, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Na verdade, Samaria nunca mais foi a mesma. Sicar nunca mais foi a mesma. Atos capítulo 6, se eu não me engano, depois você vai ver lá, quando os discípulos chegam em Samaria, eles encontram uma comunidade de cristãos. Porque eu não sei se foi aquela mulher, mas uma coisa é verdade, era necessário passar por Samaria. Era necessário Deus mudar o caminho deles.